Alô, Baixada Santista, é o Sem Reação chegando pela sua TV Com. Um prazer muito grande em contar com a sua audiência nesta quarta-feira, ao vivo, falando para toda a Baixada Santista e convidando você desde já a participar do nosso programa. Nesta quarta-feira nós temos a presença do Rodolfo Bonfim, climatologista, gentilmente vindo ao programa, está aqui conosco, e também o representante da ONG Amigos da Água, Miguel Scandon, o multimídia. Assim o dizes. Olha, antes de nós falarmos, quando o Papa disse o seguinte, viu, Rodolfo, que se alguém ofendesse a mãe dele, ele sentava a mão, né? Tá certo que pegaram só esse trecho de um contexto, ele estava contando uma história e tal, e pegaram, agora... Será que a natureza está dando esse soco em todos nós que tanto ofendemos a mãe natureza? Você vai responder daqui a pouco. Porque... Eu queria só falar rapidinho. Pois não. Nós estamos agora um pouco falando em off a respeito do lixo, né? É verdade. Lembrei de uma coisa. Existe uma tese aí que grande parte dos aerossóis, sim, a fuligem lá das fábricas da China, estão sendo enviadas até os Estados Unidos. Isso está fazendo com que haja mais nuvens, mais concentração de nuvens e mais frio, explicando talvez as nevascas aí nos Estados Unidos. Eles estão mandando essas nuvens de fuligem? Não, é a poluição natural mesmo. Poluição natural. Quer dizer, poluição natural não é, das fábricas, das fábricas, né? Naturalmente. Mas e ela vem pelas correntes de ar. Vem pelas correntes de ar e chega até os Estados Unidos. Nós vamos falar daqui a pouquinho disso, porque antes... eu acho que eu vou falar aqui, vou ser muito polêmico, mas eu não poderia morrer com esse... porque eu não sei se eu vou morrer amanhã, né? Faz favor, vamos fazer o programa. Não, vou fazer pelo menos o programa. Mas porque a gente não sabe o dia de amanhã, não é verdade? O cara fala, mas não sabe. E quem nasce, morre. Mas, na verdade, eu não poderia dormir hoje com a minha consciência mais tranquila se eu não fizesse um desabafo. Eu vou mostrar um vídeo agora de um ano atrás. E a partir desse vídeo eu vou comentar. Está no ponto o vídeo de um ano atrás? Por favor. Não... Da Polícia Militar com estudantes na Rua Oswaldo Cruz com Lobo Viana, aonde os barzinhos em volta da universidade são pontos de aglomeração da molecada. Esse confronto, você está vendo o cara aí com uma arma, foi um confronto muito duro, houveram prisões, olha o guarda aí se jogando com a menina. Nesse dia, um dia antes, aliás, ou no dia, não me recordo muito bem agora, também não vem ao caso, atacaram a viatura da polícia, quiseram inclusive tombar a viatura da polícia. Você pode repetir o vídeo, Gisele? Esse foi um confronto no dia 10 de fevereiro de 2014. Nós estamos falando de um ano atrás. Olha o lixo na rua. Aí tem drogas, fezes, porque o pessoal utiliza a rua como banheiro público em todos os estabelecimentos ali, urina. Eu falei de drogas. Drogas fala-se crack, maconha, LSD, cocaína, êxtase, enfim. Bebida alcoólica para menores, tumulto. Quem mora nessas ruas aí, Lobo Viana, Oswaldo Cruz, aquela ruazinha atrás do Supercentro que agora está me fugindo o nome, não conseguem dormir de quinta para sexta, de sexta para sábado, em razão... Ali tem um hospital, a ambulância tem dificuldade, as ambulâncias têm vindo na contramão porque não conseguem acessar o Guilherme Álvaro pela Oswaldo Cruz. Isso aconteceu há um ano atrás. Pode voltar comigo, por favor. Obrigado. Agora, nós vamos mostrar o que aconteceu ontem na Oswaldo Cruz, no mesmo lugar, e praticamente 12 meses depois. Por favor. Aí tem imagens fixas e movimentação, nós vamos ver. Aqui, esse é um barzinho, depois eu vou mostrar um dos bares que deveria ser fechado, que você vai dizer, mas o cara não tem culpa. Meu amigo, tem, não adianta dizer que não tem culpa, tem, infelizmente. Nós não podemos, em privilégio de um estabelecimento comercial, ter problemas em toda a redondeza. Este momento aí já aconteceu
o crime, né, o assassinato do jovem que foi morto a tiros, o Matheus Demétrio Soares, de 19 anos, estudava sistemas da informação, e ele foi morto em mediações, como muitos estão dizendo, mas é na Oswaldo Cruz com Lobo Viana. E aí você vê o volume de jovens, naturalmente que a gente não tá... Olha, tá vendo? Ali do lado tem ali a placa da universidade e do lado tem o barzinho, né, que é um dos pontos dos jovens. Bem, pode voltar comigo, por favor. Muito obrigado. Eu estou fazendo essa abordagem nesse tema, que é assim, a gente se engana, né? Vamos nos enganar. Tá tudo lindo, tudo certo, a cidade é a melhor do mundo, IDH, tá tudo bem e tal. E os outros acham que estão enganando a gente. Foi um assalto, homicídio. Vá a Oswaldo Cruz e Lobo Viana e pergunte para qualquer morador de bem do entorno o que é viver quinta-noite e sexta-noite nessas imediações. Ele vai dizer o terrorismo que os moradores sofrem. Isso é, falta de uma política de segurança pública firme. Porque, inclusive, eu me recordo no ano passado, numa sessão da Câmara, que o vereador Sadal Nakai, porque muitos vereadores têm acusado esse problema. O Douglas Gonçalves, que mora ali, filmou, já falou que não consegue dormir. O vereador Sadal Nakai, por exemplo, fez uma vez, numa das sessões da Câmara, fez uma observação muito infeliz. Ele disse, não, a polícia não pode ir lá, porque se for lá, pode parecer uma opressão. Olha, meu querido, infelizmente os nossos jovens estão morrendo porque é uma ausência do Estado. A partir do momento que a Polícia Militar foi lá para o enfrentamento há um ano atrás, e você pode voltar com o vídeo enquanto eu estiver falando, todo mundo criticou, a polícia foi dura, a polícia é severa, a polícia bate, a polícia isso, a polícia aquilo, houve excessos, houve isso, houve aquilo. Ótimo. Aí um ano depois, matam um cidadão lá, olha, não tem policiamento, está tendo homicídio. Nós temos que parar de nos enganar. A gente fica se enganando e os outros acham que estão enganando a gente. Vamos colocar a cara, vamos dar a cara para bater. Todos nós somos responsáveis por esse crime, pela nossa ausência, na discussão de um problema que se arrasta há mais de um ano. E não é a banda, porque teve uma festa com carros soltando, carros com música de funk. Não! Porque a ausência do Estado, a ausência da sociedade, a ausência da entidade universitária, a ausência dos proprietários de bares, há uma ausência da prefeitura, há uma ausência total de todos nós. E agora, um pai e uma mãe estão chorando no túmulo do menino de 19 anos. Ou nós tomamos uma posição, todos juntos, a sociedade, a universidade, os donos de bares, a prefeitura, a polícia militar. É que, infelizmente, o atual comando da polícia militar, por ser de fora, peixe fora d'água, né? Cara, não conhece, não sabe dos problemas. Aonde estava a polícia militar? E quando está, é criticada. Então nós temos que tomar uma decisão, o que nós queremos. O que não dá é deixar o cidadão refém. Uma pessoa que precisar acessar o Guilherme Álvaro, um cidadão que quiser acessar a sua casa, ficar refém desse tipo de atitude. O jovem tem que ter liberdade? É lógico que o jovem tem que ter liberdade. Agora, a liberdade, ela termina quando começa a do próximo. O que não acontece nessa esquina. Oswaldo Cruz com Lobo Viana. E olha, quinta agora não vai ser diferente. Quer um copinho de água, Escandon? Pede para alguém providenciar um copo d'água para o Escandon. Nessa quinta e nessa sexta, não acredito que seja diferente. E não é porque é bicho, não é porque não é porque teve essa festinha. São todas as quintas e sextas-feiras, independente. A universidade não pode ser culpada sozinha, porque não são só alunos da universidade. Tem muita gente de fora. A prefeitura é que tem que ir lá e tomar uma decisão.
Senão nós vamos ter o Amarelinho 2, que era aquele bar que ficava em frente à Faculdade de Medicina e que atormentou por diversos anos aqueles que pagam seus impostos e são pessoas de bem. Desculpa, viu, Rodolfo, desculpa, Escandon, mas olha, há um ano atrás, no ano passado nós fizemos um programa aqui, teve um outro episódio, mostramos, isso é corriqueiro, não é uma novidade, não aconteceu, olha que chato, aconteceu ontem, não! Há mais de 1 ano e meio, 2 anos, toda quinta e sexta, quinta e sexta, quinta e sexta. Você sabe o que é risco? O risco acontece, porque o que é acidente de trabalho é risco. O cara tem uma atividade, em algum momento há um erro por falta de planejamento e acontece um acidente de trabalho. Não deixa de ser diferente. Não deixa de ser diferente essa situação. Então, infelizmente, pode deixar aberto, viu? Senão daqui a pouco ele vai, não chega água, ele vai engasgar. Ele está segurando aqui a tosse, né? É verdade. Verdade. Ele quer matar você. Está com vontade de matar você. Não, só agredir. Agora... cesso aqui o meu desabafo. Tá boa água? Cessou. É muita, né? É muita água. Eu tinha que racionar. Também acho. Racionar. Se vocês quiserem já pular para o assunto da água, sim, se quiser fazer algum comentário, fica a seu critério, viu, Escandon? Não, a violência, ela existe na medida em que o ser humano está tendo milhares de agressões, seja ela pela ingestão de produtos, de líquidos, de contaminantes, de drogas e de contaminantes de pessoas que já estão contaminadas. É complexo falar de violência. Como o tema é água, eu me reservo o direito de continuar falando da água. Rodolfo, eu estava pensando esses dias o seguinte, está todo mundo preocupado, né? Racionamento, sobretaxa, obras para interligação das bacias e tal. Por tudo de 2016 nós estamos ferrados, né? As previsões não são animadoras. Se a gente colocar, vamos dizer assim, esse tema segundo mudança climática natural, variabilidade natural do clima, ela acontece de 30 em 30 anos, 40 em 40 anos. Então essa seca aí ela tinha sido prevista já, né? Ela tinha sido... Já tinha sido, já foram até o pessoal da USP, em 84, já tinha avisado, o ambientalista já tinha avisado. Que já. Próximo do ano, próximo de 2015 haveria uma seca. Sim. Essa seca tem uma previsão de quanto tempo teríamos de estiagem? 2, 3 anos? Então, se for seguir justamente a variabilidade natural do clima, até 2016 nós estamos com problema. A partir de 2017 teríamos facilidades, é isso? Se for baseado só nisso. Sim. Logicamente que entre outras variáveis também. Lógico, que devem ter um peso significativo. Com certeza, né? Entendi. Só isso já dá Mas um olha futuro só, meio complicado aí. As chuvas que aconteceriam agora, não é? Que é, como o Tom Jobim já dizia, a temporada de chuvas, né? Até março, essa água que vai cair com mais força, ela serviria para o abastecimento do restante do ano. Normalmente é isso, não é? Normalmente é isso. Na verdade, o que está acontecendo é que a chuva que está caindo está tentando preservar o que nós já não tínhamos antes. Aí eu fiquei pensando, em 2016 então não vai ter água nenhuma. Porque assim, quando chove, aí fala, não choveu tanto em São Paulo, não choveu no Cantareira. Cantareira é grande, sim. São várias represas. Às vezes cai numa represa e não cai na outra. Né? Aqui nós temos uma informação hoje, a chuva fez o nível do Cantareira subir pelo segundo dia seguido. Subiu 0,1. 0,1. Que não resolve picareta nenhuma. O Alto Cotia e o Rio Claro também levaram, os outros 2 sistemas também levaram seus níveis, né? Só que elevou o tal do segundo, que também isso aí foi piada, né? O chamado... morto. Como é mesmo? Volume morto. Volume morto. Isso aí foi uma... Eu gosto de político porque eles conseguem denominar, né? Inventar um negócio. Chamaram aquela restante da água de volume morto. É real isso ou foi só uma estratégia de marketing para não dizer que nós estamos... Existe uma reserva chamada reserva técnica, para ficar mais bonitinho, né? Existe isso daí. Só que essa reserva técnica, ela vem com uma água que não é uma água de boa qualidade. Aliás, toda água tem que ser tratada. Essa tem que ser tratada 6 vezes mais do que o normal. 6 vezes mais? 6 vezes mais.
Então aí, por mais que se tenha cuidado, por mais que a concessionária faça o trabalho dela, logicamente que existem falhas. Né? Tudo está sujeito a falhas e erros. Né? Então, existe logicamente uma probabilidade de você ter um índice maior de erro nesse tratamento de água, que é 6 vezes mais do que a água normal que a gente está tratando aí. Entendi. Né? Então, nós já vamos ter dificuldades. Escandon, essa água que cai lá não refresca em nada porque o solo absorve. Até encharcar o solo e começar. Então, a situação ela realmente é grave. Aí há uma série de discussões quanto e todos falam nisso, né? Racionamento, falam em culturalmente nós mudarmos a utilização da água, a cultura da utilização da água, comportamento. E particularmente eu acho muito difícil porque nós estamos vivendo num momento delicado do país, onde as pessoas não estão muito atentas. Hoje, eu posso dizer para você que muita gente em Santos continua lavando calçada com água potável da Sabesp. Onde eu almoço tem um prédio do lado que, pelo menos 2 vezes por semana, esses dias o cara estava lá lavando como se a água da mangueira fosse uma vassourinha, né? E o cidadão vai cobrar, ele ainda você não tem nada a ver, quem paga a conta sou eu e tal. Eu acho que nós estamos mais propensos a ficar sem água do que conseguir mudar essa realidade. Olha, você falou sobre o volume morto. Então já estão falando de volume morto 2. 2. Já está no outro nível. Já não... Mas e o 2 está em 5.2. Daqui a pouco é volume defunto, né? Então é o seguinte, a visão que nós temos do Amigos da Água é o seguinte: você economiza água, você faz toda a comunidade ter consciência. Só que a dimensão começa a ter outras complicações. Por exemplo, se você você vai guardar água porque vai faltar, como você armazena essa água, né? E como é que essa água vai se comportar? Por exemplo, normalmente eu tomo banho e coloco o balde para poder a mim mesmo trazer a cultura da consciência constantemente. Então, ao colocar água num recipiente, por exemplo, de plástico, você acumula o quê? Acumula algas. Então você cria uma película de alga onde vai se multiplicar bactérias e outros elementos nocivos. E quais são as consequências? Vai entrar num conceito que a gente chama, né, de a saúde. A gente foca o ser humano, primeiro eu e depois o meio ambiente. Então, a água na relação de saúde, desculpe, Augusto, eu sempre tenho essa cacofonia. Então, quando a gente aborda a água em lugares, em entidades, a gente sempre coloca a água como saúde. A preservação é uma coisa que nós temos que ter a consciência, mas a saúde, ela exige a água. Para você tomar um comprimido, você precisa ter água, né? Para você lavar a sua higiene, os pacientes que estão exatamente agora nos hospitais precisam de água para limpar toda a higiene, e essa água vai ser jogada no meio ambiente, que vai levar uma carga de poluentes natural que o próprio organismo gera. Se não bastasse isso, os remédios que nós ingerimos, esse remédio expelido via urina e fezes também tem um componente que vai gerar a ausência da saúde. Então, quando se fala em água, que está se comentando, estão tentando as grandes mídias colocar, você acompanha, Amigos da Água, nós estamos há 15 anos levando isso, mas a abordagem nossa está ligada à saúde do ser humano. Né? A grande dádiva que nós temos é a saúde. E está se falando em economia, né? Tudo bem, a nossa abordagem é outra. É a existência como saúde para você falar, para você comunicar, para você fazer uso da vida. E como é que isso vai ser, como é que está sendo gerado? Então a dengue, aí chega assim, a dengue, vamos matar os mosquitos, mata tudo quanto é mosquito. Os que são vetores e os que não são vetores. E os periféricos dos mosquitos, que eles são necessários, inclusive para polinizar as plantas, as borboletas. Quanto tempo faz que você não vê uma borboleta, Google? Eu acho que faz uns 20 anos. Eu tenho lá umas fotos.
Então, na realidade... Você falou uma coisa, eu não vejo. O que eu tenho visto Não, muito é mas pombo. Pombo eu vejo demais. Não é? Pardal, você deve ter visto os pardais. Eu vejo alguns pardais. Eles vieram de Portugal, né? É mesmo. Mas o que eu vejo de pombo é uma coisa impressionante. Mas a borboleta... Não, eu então, acho que faz uns 20 anos que eu não vejo então, uma borboleta. qual é a função da borboleta? Morcego eu vejo muito. O morcego... Mas o morcego no Canal também... 3 tem muito morcego. Esse daí que é de frutas, né? É de fruta. Ele, na verdade, é um polinizador. Ele poliniza, ele cria. Então, são animais que fazem parte de um contexto que nós estamos eliminando. Mas, Escandon, o que você está falando por exemplo, da contaminação da água, né? Do banho, do vaso sanitário e tal, estão querendo usar a água da Billings. Não é isso? Não, mas a Billings tem bastante água, vai poder atender e tal. E aí alguém fala assim, não, mas espera aí, a contaminação da Billings, é por isso que não é usada essa água, porque é uma água muito contaminada, não é? Mas o governo chegou num momento que ele precisa, tá aí imagens da Billings, né? O governo chegou num momento que não tem como voltar atrás. Você acha que a utilização da água da Billings vai ser uma solução? Olha, Augusto, o Escandon falou bem agora sobre esse problema da economia, né? O governo quer racionar. Esse racionamento, ele tem o seu lado bom e o seu lado negativo também. Porque racionando, a pressão da água nos canos vai diminuir. Com a pressão diminuindo, a possibilidade de entrar água do lençol freático contaminada é muito grande. É mesmo? Sim. Então essa água que está sendo racionada pode estar vindo junto com a água do lençol subterrâneo que já está poluída. Olha só. É perigosíssimo. Eles estão querendo injetar ar para poder fazer pressão. Também é perigoso. E a questão da Billings também é quantos anos que não é utilizada. É verdade. Imagina como ela não está poluída. Na verdade, praticamente o esgoto a céu aberto. É isso que eu ia dizer. A Billings é um verdadeiro vaso sanitário sem tampa. Mas, Augusto, só falando da pressão, a Sabesp ainda não decretou racionamento, ok? Oficialmente. Então tem o cidadão lá, o advogado, que conseguiu uma liminar na justiça. Enquanto a Sabesp não decretar um racionamento, a Sabesp instalou um equipamento na casa dele, onde a pressão da água não se perde. Ele mantém a pressão da água e não altera em nada, o abastecimento dele está normal. Criou diferenças porque o vizinho de baixo está feliz, porque para o vizinho de baixo não falta água. Agora o vizinho de cima está triste porque infelizmente não chega água como deveria chegar. Então o advogado de São Paulo que conseguiu uma liminar, enquanto a Sabesp não decretar racionamento, ele não pode ter a pressão diminuída, viu, Rodolfo? Que é o que você alertou agora do perigo de vir uma água com menos pressão. Você queria comentar da Billings? Não, eu queria só completar um pouco a informação do Rodolfo agora, quando dizia dessa carga de poluente que você comentou. Então, se a gente for lá, quando a gente estudava um pouco de biologia, a gente sabe que a água tem uma molécula formada por H2O. Acontece que as informações científicas é o seguinte, a água na molécula H2O já tem 68 posições da molécula. Entenda-se posição na área química, que é o posicionamento do átomo. E que consequências isso vai gerar no nosso organismo uma vez ingerido isso. Porque cada vez está sendo mais impossível de deixar água nas condições organolépticas ideais de consumo. Então, só para encerrar o raciocínio, eu queria colocar para o espectador, para a gente aqui, de um conceito que está sendo jogado hoje na última tecnologia de industrialização, que chama-se nanotecnologia. É alterar todo um sistema molecular para dar produtividade, para dar resultante para as indústrias conseguirem seus objetivos quanto o consumidor na hora de adquirir o produto. E essa nanotecnologia, como é que entram no nosso organismo? Os produtos são eficientes e como é que isso aí vai entrar na natureza? Então, deixo o trecho. Olha, eu só queria lembrar vocês que a Sabesp ainda não esclareceu à população de que maneira fará o tratamento dessa água. E os especialistas dizem
que é uma água de difícil recuperação em razão da Billings ter sido por muitos anos, ela recebeu afluentes industriais. E o lodo no fundo da represa ainda tem uma concentração grande desses resíduos. Essa água da Billings, ela serve para movimentar a usina de Henry Borden. E no ano passado, ou no ano retrasado, o Rodolfo talvez lembre mais, teve uma polêmica entre a prefeita de Cubatão e o pessoal da EMAI, que foi na liberação a represa estava com muita água. Olha que curiosidade, né? De 1 ano ou 2 anos atrás, Rodolfo, você... 1 ano e meio. 1 ano e meio atrás. A represa estava cheia e eles precisaram liberar sob risco de romper a represa lá no pé da serra, não, no topo da serra, e a inundação de bairros em Cubatão acabou acontecendo em razão da liberação da água da EMAI. A EMAI nega que haverá prejuízos para a Baixada, tanto na geração de energia como no fornecimento de água. Mas a gente usa água da Billings, não, né? Não, há muitos anos que não usa. Só para a geração de energia e para as indústrias. Agora, tem uma coisa, as indústrias, o pessoal de Cubatão, os empresários, estão muito preocupados dessa possível remoção da Billings para ajudar lá o Cantareira. Porque aí teria uma oferta menor de água para as indústrias, né, obviamente. E aí eu fico pensando assim também. Se essa água não for utilizada nas indústrias, as indústrias vão ter que buscar água em algum lugar. Aí vai buscar onde? No Rio Cubatão, Rio Pilões? E se buscar, não vai afetar nós que somos consumidores residenciais? Sim, que a Sabesp capta nesses 2 rios, né? Porque nós temos essa preocupação, Augusto, amigos da água, de ser prevencionista, começar a pensar já no futuro. E olha, você está falando uma coisa, tanto o Rio Cubatão como o Rio Pilões tem sérios problemas de assoreamento. E que o município empurra para o Estado e o Estado empurra para o município. E o problema está ali, né? Que essa é uma outra questão, Luiz Cano. Você está discutindo aqui a questão cultural, a água, a contaminação, nós estamos falando aqui de racionamento, mas ainda enfrentamos esse empurra das autoridades. Ah, não, o assoreamento é municipal, não, o assoreamento é estadual, mas o rio está assoreado. Veja só, o fato de nós estarmos aqui, independentemente da amizade que nós temos construído e pela seriedade sempre da nossa caminhada, assim você nos convidou. Então eu queria deixar claro o seguinte, a nossa presença aqui é para ajudar a fazer o raciocínio do público nessa carga de 15 anos que a gente vem estudando e que vem alertando, e a gente sempre, por sermos o lado na nossa região, a gente não é lembrado a nível nacional, mas de qualquer maneira a carga de informação que a gente sempre procura passar para o espectador é da mais alta análise e discussões que nós fazemos, para que, quando nós estejamos convidados, como não é o caso, passarmos uma carga de raciocínio, porque todos nós somos coautores do problema chamado nave espacial, né? Nós estamos aqui usando... Essa que você falou agora dos poluentes das indústrias chinesas indo para os Estados Unidos, está provado ou é chutômetro, Rodolfo? Não, olha, existem estudos muito sérios. Mas é claro, né? Toda teoria tem a sua tese, tem a sua antítese também. Sim, logicamente que vão ter os adversários, os inimigos, assim como o aquecimento global também tem os seus inimigos. Como a questão lá como chama? A camada de ozônio, né? Isso, que tem aquele climatologista do Paraná, o gordinho lá, que toda hora o quê? Hã? E tem um outro... Ele mete o pau. Outro dia eu vi uma teoria dele desse negócio da camada de ozônio, que é uma verdadeira... uma verdadeira tese como chama? É uma verdadeira tese de conspiração, né? Exato. Ele fala que a indústria criou essa história e não sei o quê. E ele aparentemente, ele não sei se tem fundamento, mas ele fala com números, viu? Eu só vou dar... O aquecimento global, ele diz que não está acontecendo nada disso. Na Universidade Federal da Paraíba tem um outro também, o professor Baldicero Molhon. Pô, esse é bom o nome. E um professor da USP também,
que são totalmente contra o aquecimento aquecimento global. global. Eles acham que isso também é conspiração dos grandes. Conspiração. Antes Não do querem break, deixar Ó, dá nós até pra fazer um crescermos. filme em Hollywood. Antes do Quer break, fazer o filme? Quer ainda apresentar não, o programa? ainda do não. filme? Eu só queria dar uma pincelada nesse pensamento para encerrar esse break aqui que está acontecendo. É eu dizer o seguinte, que há de considerar-se os rios aéreos, que é aqueles Sim, rios. que circulam as correntes de água. Então, não desconsidere esse elemento como o elemento que vai transitar nesse globo da Terra, né, onde nós pode estar estamos. acontecendo isso. Olha, a Prefeitura de Santos soltou um release. O mês de janeiro fechou com um total de 3.571 árvores podadas. Em dezembro foram 3.274. Então aumentou aí 300 árvores aproximadamente, 303 árvores a mais. Opa, perdão. 297. O trabalho sob responsabilidade do Departamento de Parques e Áreas Verdes. Terça, mais 90 árvores entre ingás, saboneteiras e chapéus de sol foram podadas. Todas elas usadas a técnica de poda de levantamento, que consiste em podar a árvore de baixo para cima até que a copa esteja em altura superior à iluminação pública, permitindo toda a passagem da luz artificial e gerando mais segurança aos motoristas e pedestres. E aí está aqui, podar e tal, e eu queria comentar aqui. Primeiro, eu tenho visto a empresa que faz as podas e conversei com meu amigo Oswaldo Casasco, que é um especialista no assunto. Não é bem essa a verdade. Oba, a árvore é uma coisa bastante interessante, quero não falar. Viu, o pessoal lá da assessoria de comunicação, fala com Deus, que fica na sala lá, o secretário Rivaldo, que sabe tudo, onipresente. Não é bem essa a verdade, hein? E jornalista não pode mentir. Fica feio. A verdade é outra. Há sérias críticas ao sistema de podas que está sendo feito na cidade, com falta de preparo por parte da empresa que está fazendo as podas. E iluminação pública não tem nada a ver com árvore. Me desculpe, não tem nada a ver com árvore. A falta de iluminação pública não pode ser associada às árvores. Então tira todas as árvores e a cidade vai ficar mais iluminada. Falta sim uma política de iluminação das ruas que, porventura, não tenham a iluminação suficiente. Há um problema sério. A empresa que está fazendo, não adianta dizer, podou 3.000 árvores. Não funciona assim. Desculpe fazer essa observação, mas quem conhece de verdade do assunto, os especialistas, estão muito descontentes da forma como as árvores estão sendo tratadas na nossa cidade. Nós vamos fazer um breve intervalo? É muito rápido. Fique aí, eu volto já. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200. Buffet Maison Vanut, um novo conceito em festa. Requinte e sofisticação no mesmo espaço. Atendemos todos os tipos de eventos, aniversários, casamentos, festas infantis e confraternizações. Venha conhecer nossos ambientes e faça o seu orçamento. Buffet Maison Vanut, Avenida dos Bancários, 42.
Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Praia Grande, há mais de 20 anos levando aos seus associados planos de saúde e convênios, assistência odontológica e jurídica, curso de capacitação e outros benefícios, dando aos servidores melhores condições de trabalho e qualidade de vida. Para mais informações, acesse o site www.sindicatopraiagrande.org. Estamos de volta ao vivo, mandando um abraço especial, meus amigos da Ozan, 32288000. Acesse o site www.ozan.com.br. Quem nos apoia também, os meus amigos do restaurante Boqueirão Express Grill, Rua Lobo Viana 89, ao lado da Unisanta, em frente ao Supercentro Boqueirão. E os meus amigos do Incatep, o primeiro e verdadeiro centro de excelência portuário. Incatep qualificando a mão de obra do trabalhador portuário e preparando para o mercado de trabalho. Incatep, são 3 endereços com os cursos, com a chamada carreira portuária. Entre em contato. Incatep. Tem uma empresa em Bertioga, eu já tinha lido há uns anos atrás, que ela fazia um trabalho lá para tirar o sal da água. Cadê o nome da empresa aqui? A Ocean Par. Ele está esperando a autorização da Anvisa, mas há 3 anos ele faz estudos, não é? Para dessalinização da água marítima. E ele diz que a água fica deliciosa. O Kepler Borges França é cientista e pesquisador do Laboratório de Referência em Dessalinização na Universidade Federal de Campina Grande, na padaria não, né, meu? Na padaria o apresentador é burro. É na Paraíba. Acredita que a dessalinização da água marítima é uma boa saída para a crise. Israel faz isso há muitos anos, viu? Aliás, há muitos anos não. Israel está sofrendo uma seca, ou no ano passado, e se preparou, fez a lição de casa. Rodolfo, você leu alguma coisa a esse respeito? O Brasil desculpe falar esse termo, nós somos indolentes. Esperamos que a chuva venha. É verdade. É como o Miguel sempre fala, o Escandon sempre fala, né, que nós somos a bela adormecida esperando o príncipe acordar. E aí nomeia um ministro, né, com todo respeito, que vira e fala, não, Deus é brasileiro. Pode ser, por que não? Ai, meu Deus do céu. Quer comentar dessalinização? Então, o que é dessalinizar? É tirar o sal da água para tornar a água potável. Potável? Não. Ela não fica potável. Não fica? Não, ela não. Ao fato de você retirar o sal, não torna a água potável, torna a água que você pode ingerir, mas ela não vai te dar as condições organolépticas. O que vem Mas Barcelona tem tem um grande equipamento de dessalinização e funciona. Barcelona é vítima da seca e desse problema eles aplicam dessalinização. Mas 25% do consumo da água é essa dessalinizada. Só que tem uma coisa, a dessalinização... Peguei você agora, hein? Não, você vai pegar um dia, hoje não. Então é o seguinte, dessalinizar a água é o seguinte, você tira o sal, mas você tem que acrescentar elementos. Quando você pega uma garrafa de água mineral, tem lá os componentes. Você precisa ter outros componentes, além da água que você dessalinizou. O que é dessalinizar? Você esteriliza através do sistema de vasos comunicantes e tal, você dessaliniza e você pega a água. Só que você tem que torná-la potável acrescentando elementos, componentes, sais minerais, para que você tenha a possibilidade de ter... Que é o que esse cara quer fazer. Ele está dessalinizando e vai
preparar água para comercializar. No caso dele, ele quer comercializar. Ele até usa o exemplo de água que nos Estados Unidos tem uma água de iceberg. Sim, retirada dos icebergs. Acho que é a mais pura do... É, porque são de milhões e milhões e milhões de anos. Só que tem uma coisa, outro elemento aí, você sempre tem esse lado de acupuntura, de saber puxar os temas. E quem sai privilegiado é o espectador. Obrigado. Quando você pega a água dos iceberg, essa água pode ter milhões e milhões de anos retidas lá. Então tem que se fazer também análises, porque ali tem milhões e milhões de anos que tiveram bactérias, vírus, desconhecidas na nossa compreensão tecnológica hoje, e bioquímica. Sim, e que outros seres podem ter trazido. Aí já é um outro programa. Não, é verdade. Esse é um outro programa. Você sabe se há 1 bilhão de anos atrás não veio Esse é um outro programa. Gugu. Já pensou um ETzinho fez um cocôzinho num iceberg desse? Pronto, você já trouxe... Existem vírus congelados que podem ser vírus mortais. É verdade. Que estão sendo descongelados agora. Olha o perigo aí. Agora... Você falou uma coisa. Quando você... eu vou usar você Eu acredito em ET. Não, eu também, mais ou menos. Mas eu queria pegar e fazer você como um espectador, perguntando a você como elemento, né? Sim. Quando você acha que vai acabar as doenças humanas? Quando? Nunca. Nunca? Nunca. E porque o homem cria as doenças. Estou satisfeito de ter vindo no programa Ação Reação na TV Com Debate. Não, TV Com Debate eu já não. Tá bom, não, o homem que cria. Mas não é? Então se nunca vai acabar as doenças, nós vamos ter sempre problemas de futuro. E olha, não é toda doença que os caras querem que acabe. Porque senão vão parar de vender remédio. Sim. Não é? Mas tem outras que vai ser muito difícil de... Quando vai acabar a dengue? Que é um absurdo. Eu fiz um programa esses dias, falei da vacina da dengue, falei, caramba, os caras vão na lua, e não conseguem fazer uma vacina da dengue. E agora, nós estamos tendo um problema. Hoje, todos os telejornais, eu assisti a primeira hora da moça, a primeira hora da manhã lá, nem sei o nome. Hora 1. Eu assisti o Hora 1, assisti o Bom Dia São Paulo, assisti o Bom Dia Brasil, assisti Café com o Jornal, o das 6 horas, assisti o das 7 horas, e em todos eles o pessoal deu um alerta. Olha, os casos de dengue estão aumentando porque o pessoal está armazenando água. E aí não está cobrindo a água, não está tendo cuidado, não é? E está criando um problema. Mas eu queria só voltar num tema do clima. Rodolfo, eu me recordo que algumas vezes que nós tivemos problema no clima nesse período, janeiro, dezembro, fevereiro, puseram a culpa no El Ninho. Teve até uma época que tinha El Ninha também, não é verdade? Laninha. Laninha, perdão. Nós podemos estar sofrendo esse efeito ou não tem nada a ver? Você falou de uma estiagem já prevista, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa? Então, justamente, existem ciclos e ciclos naturais, né? Existem ciclos grandes e ciclos pequenos. O ciclo maior é chamado, posso falar o palavrão? Pode. Oscilação decadal do Pacífico. Né? Esse é um ciclo maior. 30 40 anos aproximadamente, né? Existem os ciclos menores, que são o Laninha e o El Ninho. Ok. Né? Dentro desses 30 anos, você tem uma quantidade maior de Laninhas ou El Ninhos. Nós estamos passando por uma fase onde existem mais Laninhas do que El Ninhos. Portanto, é uma fase mais fria. Por favor, Rodolfo, Claro. Laninha e El Ninho, em que situação do ano? Vamos lá. Como é que é? E qual é a diferença de um e outro? El Ninho é o aquecimento das águas do Pacífico, acima do normal. E o Laninha é o resfriamento. Ok. Né? Tá? Então a gente está tendo uma fase, vamos dizer assim, fria do Oceano Pacífico, que influencia o mundo inteiro, né? Inclusive aqui também, obviamente. Né? Então, existe um El Ninho, sim. Existe um El Ninho, assim, meio subjacente, meio escondidinho aí, que pouco se fala nele. Com pouca interferência. Com pouca interferência, existe. Mas é um El Ninho muito fraco. A gente não pode dizer que ele está influenciando. Agora, o que existe, assim, uma coisa que chama muito atenção, é justamente você ter seguidamente 2 meses de janeiro tão secos como foi. O ano passado foi pior ainda, né? E mudou o padrão de aquecimento das águas. O ano passado choveu menos que esse ano?
Até agora choveu. E ninguém alertou, pessoal, porque ninguém se apercebe disso. Exato. E eu não me lembro do ano passado alguém ter dito, olha, pessoal, não choveu, vamos ter problema. Você sabe que esse fator que o Rodolfo está falando influencia também na eclosão de bactérias, de vírus, de mosquito, de floração. Tudo isso é dado como eclode, como nascem os mosquitos, não é? Então isso também está sendo elemento que não se discute, e essa é a proposta nossa de trazer os outros elementos a acrescentar. Não, isso que enriquece o programa, é ter um apresentador que vai puxando as pelo coisas. amor de Deus, Está chamando a gente de mentiroso. Não, eu acho isso, não é, quero fazer uma... Eu tô aqui até envergonhado. E aí ele está Não. fazendo ping-pong. O Escandão fala uma coisa, rebate. Mas, Rodolfo, então, entendi. Então, na verdade, o problema é aquele palavrão que você falou e o El Ninho não está tendo tanta interferência. Mas é claro que dentro... Agora, desculpa, nós estávamos num... Daí, de repente, agora, esses dias todos, essa chuva, mudança até de tempo, estava muito quente, deu uma resfriada... o corpo não aguenta essas mudanças drásticas. Você sabe que o poro abre e fecha, né? Os poros, eles abrem e fecham. Eles funcionam também como elemento de controle. É meio pornográfico isso. Né? Não, mas eu entendi. Por isso que existem as estações, para o organismo se preparar para cada mudança. Agora, do jeito que está, não dá, bicho. Você sente... É difícil. Não é difícil. É possível, assim... Nós ainda estamos aprendendo, o ser humano está aprendendo ainda com a natureza, tem muito que aprender. Esses ciclos naturais aí, ainda tem muito mais ciclos para ser que são descobertos. Estão tudo obscuros aí, Sim. Né? Então, dentro desses ciclos aí pode acontecer muita coisa, inclusive a tal da mudança climática do homem, né? Porque justamente 2 janeiros com esse mesmo tipo de problema seguidamente e quebrou todas as previsões. Tem institutos aí famosíssimos aí que previam janeiro ia ter chuva. Ter chuva, que moldou o padrão climático, o anticiclone do Atlântico, o Asas, não, já está indo embora, mudou, vai ser diferente, quebrou tudo, né? E agora, esse mês mais seco seria em fevereiro, aconteceu em janeiro. Quer dizer, nós temos muito que aprender ainda com o clima. Bom, ainda bem que o Rodolfo é climatologista. E outra coisa também, como o Escandão tinha falado, toda essa mudança de temperatura da água e do ar influencia nos seres vivos. Com certeza. Muda a salinidade, com certeza. A questão do pH da água, isso faz uma interferência direta. Mas ainda bem que o Rodolfo é climatologista, porque se ele fosse meteorologista, estaria ferrado, né? Porque os meteorologistas estão que nem políticos, estão sem crédito, não é? Porque erraram tudo, né? Mas ele é climatologista. Rapidamente, Rodolfo, qual é a previsão para a Baixada Santista nos próximos meses? Se a gente pode fazer essa previsão. Por enquanto ainda não tem. O que a gente pode dizer é que, por enquanto, assim, esse mês de fevereiro, os primeiros 15 dias vão ser mais ou menos. Vai ter calor, tal, mas um calor... Março não se espera cair um mundo de chuvas. 30 graus no máximo, né? Chuvas aí intercalando, e março ainda é uma incógnita. Puxa, ainda é uma incógnita. Tanto que o tá... Não dá ainda pra gente fechar uma Olha, previsão. Impressionante. Antes do Escandão finalizar, eu quero mandar um abraço pro meu amigo Edelso, que me mandou aqui um e-mail. Tá aqui, achei. O doutor Edelso, ele é odontologista e ele está com um curso na Associação dos Odontologistas. O curso começa na sexta-feira, um curso de capacitação auxiliar em saúde. Um abraço, ele é diretor do departamento da Associação de Odontologistas e fica aqui o convite. E também o Marco Durval me mandou um e-mail, ele disse assim: Augusto, estou impressionado. Ele até foi publicado no jornal A Tribuna, mas que ele conhece, a dona Maria do Jardim Santa Maria, ela foi multada pela zoonose em R$1.000. A dona Maria cuida de mais de 80 animais de cães na zona noroeste. Em vez da prefeitura dar um subsídio para a dona Maria, a Codevida, que digamos de passagem tem 98 cães, que é uma quantidade irrisória para uma cidade do tamanho de Santos, multou a dona Maria. Ele pergunta, por que não se faz um abrigo no Engenho dos Erasmos?
o local que não serve para absolutamente nada. Está aqui o Marco Durval, falando da Dona Maria, da Zona Noroeste, que cuida de mais de 80 cães. E se não são pessoas abnegadas, e lógico, se os animais estão sendo maltratados, eu não conheço o caso. E acredito que não, que ninguém junta 80 cães para tratar mal. Mas muitos protetores de animais têm dificuldade em razão do custo e fazem um esforço muito grande para manter esses animais bem tratados. Scandon. Como frase final, é o seguinte: a década da água foi declarado pela ONU em 2005. Portanto, a década da água encerra-se em 2015. Tal a dimensão que era a água. Aí como é que vai ser a nova posição da ONU se a década da água não deu certo? Então nós estamos no Facebook, não é isso, Rodolfo? Estamos no Facebook, sim. Amigos da Água, não é? E lá você tem uma discussão sobre essa questão. Sobre todas as questões, inclusive a gente se coloca à disposição da sociedade, uma vez que a entidade tem a proposta de ser útil à sociedade, assim como eu e os outros componentes do Rodolfo nos doamos numa entidade que acreditamos que somos úteis na caminhada da vida. Daí o porquê que estamos aqui, em nome da amizade. Muito obrigado, viu? Miguel Scandon. E agora, Rodolfo, muito obrigado pela participação. Quer deixar um alento para os telespectadores? A questão das inundações, das enchentes, né? Sim. Sempre é bom a gente... Lógico, não precisa nem medir para a gente ver que a questão, por exemplo, do lixo, né, interfere muito nos alagamentos. Mas eu fiz questão de medir. Em 10 minutos de chuva, né, eu peguei o índice pluviométrico, choveu apenas 5 milímetros e já havia pontos de alagamento. Sendo que um dia antes eu percebi que os canais estão abarrotados de garrafas PET, de lixo quanto a espécie. Então a questão do lixo é um agravante quanto às inundações. E olha, eu queria fazer uma observação aqui. Eu tenho alertado do horário do recolhimento de lixo, que eu comecei a observar com mais cuidado depois que um dia eu vi um caminhão 11 horas da manhã na Machado de Assis, não é? E agora é interessante porque você tem caminhões o dia inteiro, você tem de manhã, de tarde, de noite, eles estão pela cidade. Antigamente você tinha uma frota maior que recolhia num determinado período. Essa frota foi diminuída e agora é uma frota menor que circula por toda a cidade. Outro dia tinha um caminhão 6 horas da tarde na Carlos Gomes, a rua toda parada, uma rua de grande fluxo por causa do caminhão de lixo. E acho que os contentores, a ideia, não sei, particularmente acho que só facilitou a empresa, porque virou caçambas ao ar livre, né? Acho que falta uma política de recolhimento de lixo mais severa, com punição às pessoas que colocam. Vou dar um alerta aí, pessoal da assessoria de comunicação que está fazendo a rádio escuta do programa, Bernardino de Campos 18, em frente da TV, aqui no canal 2, em frente à Beneficência Portuguesa. O que os caras largam de tralha, de porcaria, de sofá, de armário, é só mandar. Tem uma viatura da Guarda Municipal multando o pessoal. Tem que mandar aqui, viu? Porque é impressionante. Os lugares todo mundo já sabe onde é, já estão mapeados. Falta uma fiscalização maior. A você, telespectador, muito obrigado pela audiência. Nós estamos indo embora, mas voltamos amanhã, às 1h15 da tarde, ao vivo, direto aqui dos estúdios da TV Com. Um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser, e Ele há de querer. Tchau.